Um serial killer é um criminoso que pratica uma série de 2 ou mais assassinatos separados, motivados por traços psicológicos, que pode ocorrer em um período de tempo que pode variar de horas a anos. E seu comportamento, as provas deixadas no crime ou coletadas após a sua captura, refletem nuances sádicas e sexuais. Após cada crime, se sentem satisfeitos por um tempo, até que precisam encontrar uma nova vítima. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Irbene e hoje vamos falar sobre serial killers. Mas em vez de falar sobre um serial killer em específico ou um caso de crime real, eu vou continuar o iceberg do serial killer. Se você não sabe o que é um gráfico no estilo iceberg, é um gráfico com vários níveis em que se classifica um assunto de acordo com um método específico. Por exemplo, nesse caso, estamos classificando os serial killers, mas com um detalhe. Ao final de cada nível do iceberg, eu vou encaixar algum serial killer brasileiro. Nesse vídeo, vamos entrar no nível 2 do iceberg, que vai falar um pouco mais sobre os serial killers um pouco menos conhecidos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar aqui no card e também uma playlist só com os vídeos dessa série do iceberg dos serial killers. Antes de continuar, eu gostaria de dizer que esse vídeo é apenas para fins educacionais e não quero desrespeitar ao falar sobre o caso ou as pessoas mencionadas. Então vamos para o que interessa, mas primeiro, muito obrigado por assistir e espero que gostem. Henry Lee Lucas. Ele nasceu em 1936 na Virgínia. Seu pai era um alcoólatra que morreu de hipotermia e sua mãe era uma profissional do sexo, que o vestia com roupas de menina e o levava para ser oferecido às pessoas nas ruas quando ela ia trabalhar. Depois de matar sua primeira vítima em 1951, com apenas 17 anos, ele esfaqueou a própria mãe até a morte em 1959. Por causa disso, ele foi preso e condenado a 20 anos de prisão. Mas depois de só 10 anos ele foi libertado, o que claramente foi uma péssima escolha, porque depois de solto, ele matou 11 pessoas entre 1960 e 1983. Por esses 11 assassinatos, ele foi condenado e sentenciado à pena de morte. Mas após receber a ajuda da Anistia Internacional, sua sentença foi alterada para prisão perpétua. Mas, na verdade, ele é mais famoso por suas mais de 100 confissões, nas quais, obviamente, ninguém acredita, já que ele não conseguiu confirmar informações básicas do crime. O que acontece é que toda vez que ele dizia que ele queria confessar algum crime, ele tinha algum tempo livre fora da prisão, um bom prato de comida, e depois de perceber isso, ele começou a confessar qualquer crime que tinha sido cometido e ainda não solucionado. Felizmente, eles pararam de fazer isso por causa dele, e Lucas morreu na prisão em 2001 de um ataque cardíaco. Albert Fish. Também conhecido como o lobisomem de histeria, o maníaco da lua, o vampiro do Brooklyn, ou o homem cinza e o bicho-papão, ou ainda uma das piores pessoas que já existiram nessa terra. Albert teve 3 assassinatos confirmados na década de 1920, mas o número é estimado em mais de 100. Ele era casado, teve 6 filhos e fazia com que todos assistissem enquanto ele se auto-infligia. Ele se esfaqueava, esmagava suas partes e usava agulhas e objetos de vidro para se furar. Ele era um predador sexual e um pedófilo, e suas vítimas eram crianças, normalmente imigrantes e minorias que ele atraía, levava para sua casa, praticava todos os tipos de atos de abuso e tortura, e no final ele as matava. Durante seu julgamento, ele foi diagnosticado com uma lista longa de distúrbios sexuais e foi considerado insano. Mas ele era tão horrível que, mesmo considerado insano, o júri decidiu que ele deveria ser condenado à morte mesmo assim. Era desse nível que o cara era péssimo. Antes da sua execução, ele escreveu uma carta que ele pediu para ser lida para a imprensa. Mas seu próprio advogado destruiu sem ter enviado para ninguém, dizendo que era a maior junção de obscenidades absurdas que ele já tinha lido. O seu julgamento começou em 1935 e em 1936 ele foi executado na cadeira elétrica. O Estrangulador de Boston.
Um dos casos mais confusos dessa lista envolve Albert DeSalvo, que se acredita que tenha assassinado 13 mulheres durante a década de 1960. Em 1964, ele foi preso e confessou os assassinatos após invadir a casa de uma mulher, se desculpar e fugir do local sem ter feito nada com ela. E foi condenado à prisão perpétua em 1967. Mas por que esse caso é confuso? Porque apesar dele ter confessado e ter sido preso e, enfim, condenado, muita gente não acreditou que tenha sido ele realmente o responsável pelos assassinatos ligados ao estrangulador de Boston. E que, na verdade, ele foi pressionado pela polícia a confessar os crimes. Então, assim, existem muitas teorias de múltiplos assassinos e tal, mas ninguém mais, além de Albert DeSalvo, foi condenado pelos assassinatos. E DeSalvo foi morto na prisão em 1973. Ele foi esfaqueado até a morte por um colega detento que nunca foi identificado. Mas assim, é ainda mais confuso. Em 2013, se descobriu que o DNA de DeSalvo correspondia ao DNA encontrado na 13ª vítima. Então ele foi realmente responsável por pelo menos o último assassinato que foi dado como do estrangulador de Boston. Os assassinatos de Snowtown. Foram 13 assassinatos cometidos por John Bunting, Robert Joe Wagner e James Vlazakis, acho que é assim que fala, de 1992 a 1999, em Adelaide, na Austrália. É horrível. Depois que eles foram presos, eles disseram que eles estavam apenas matando pedófilos e pessoas que cometeram crimes e escaparam impunes. Mas, enquanto eles falavam, e eles falaram muito, esse motivo logo se desenvolveu para estamos matando homossexuais e, eventualmente, eles estavam matando só pessoas fracas, entre aspas, o que quer que isso signifique para eles. Eles torturavam as vítimas antes de matá-las e também roubavam seu dinheiro, o seu nome e a identidade deles. Os corpos de 8 das vítimas foram encontrados em barris em um cofre de um banco em desuso e após 12 meses de julgamento, todos foram condenados a várias penas de prisão perpétua. Ed Kemper. O Co-Ed Killer, como ele também era conhecido, matou 8 mulheres entre 1972 e 1973, na Califórnia, incluindo sua mãe e a melhor amiga dela. Além disso, quando ele tinha só 15 anos, ele atirou e matou sua avó, que depois ele disse que era só porque ele queria saber como era. Depois disso, ele esperou do lado de fora pelo seu avô e atirou nele assim que ele saiu do carro. E ele explicou depois que ele fez isso porque ele não queria que seu avô sofresse por sua esposa. Ele imediatamente ligou para sua mãe, que lhe disse para chamar a polícia, o que ele fez. Por conta disso, ele foi encaminhado para uma instituição juvenil, no qual permaneceu por apenas 6 anos. Depois de fazer amizade com médicos e funcionários do local, que achavam que ele não era mais uma ameaça à sociedade. Só que eles não sabiam que esse homem de 21 anos, 2,10 metros de altura e um QI de só 145 pontos, era um mestre manipulador e poderia entrar ou sair de qualquer situação que ele quisesse. Com essa habilidade, ele conseguiu convencer mulheres que estavam pedindo carona a entrar no seu carro, que ele levava para uma área isolada, as assassinava, desmembrava, levava suas partes de volta para casa e usava as partes. Depois de matar 6 mulheres assim, ele foi para a casa de sua mãe, a matou sua melhor amiga e se entregou às autoridades. Ele foi condenado a 8 penas de prisão perpétua consecutivas e na prisão foi peça importante na criação de todos os protocolos do FBI sobre serial killers. Peter Sutcliffe. O conhecido como Estripador de Yorkshire assassinou 13 mulheres entre 1975 e 1980, dizendo que tinha uma missão divina de Deus para limpar a terra da prostituição. Então, todas as suas vítimas eram trabalhadoras do sexo, que ele espancou até a morte com martelos, facas e outras ferramentas. Mas ele era bem contraditório porque ele também dormia com elas, então... Ele foi preso em 1981 e foi condenado a 20 sentenças de prisão perpétua. Ele estava doente até novembro de 2020, quando morreu de Covid aos 74 anos. Aileen Wuornos.
Eileen teve uma infância muito difícil. Ela teve o seu rosto queimado com fluido de isqueiro quando era só uma criança. Foi abusada sexualmente por seu avô e começou a se prostituir ainda criança por comida. Ela foi condenada por 7 assassinatos entre 1989 e 1990. Todos homens que a contrataram para trabalhos sexuais. O que acontecia é que ela entrava no carro deles, atirava, escondia os corpos e fugia do local. Quando perguntada sobre isso, ela disse que todos foram legítima defesa, porque todos os homens tentaram agredi-la sexualmente. Mas, mais tarde, mudou o que ela tinha dito e disse que só um deles agrediu sexualmente e os outros foi porque ela estava com medo de que fizessem o mesmo com ela. Era difícil acreditar, assim, sabe, no que ela dizia, porque depois de matar os homens, ela jogava os corpos na lateral das estradas, tentando esconder mesmo, e fugia do local. E todos os corpos foram encontrados depois. Ela foi condenada em 1992 e sentenciada à morte e foi executada em 2001, sendo só a 10ª mulher dos Estados Unidos a ser executada. Os ataques dos atiradores de DC. Esses ataques foram uma série de tiroteios que mataram 10 pessoas no período de 3 semanas em outubro de 2002, em DC, nos Estados Unidos. Os atiradores eram apenas 2 pessoas, John Allen Muhammad, de 41 anos, que era um veterano do exército, e Lee Boyd Malvo, que tinha apenas 17 anos. Eles se escondiam num veículo, numa espécie de esconderijo de sniper que eles criaram dentro do carro, paravam no local movimentado da área de DC e atiravam através de um buraco que eles furaram embaixo da placa do carro. Matavam quem queriam e saíam do local, procurando outro lugar para começar tudo de novo. Muhammad ligava para a polícia se gabando de ter se safado dos assassinatos e, inclusive em uma dessas ligações, ele falou que também tinha se safado de 7 assassinatos que ele tinha cometido antes desses ataques na área de DC. Então a polícia descobriu esses assassinatos e acabou ligando eles a Muhammad. Depois disso, a polícia conseguiu vincular todos os tiroteios a eles e prendeu os 2. Depois que Muhammad foi condenado à morte em 2005, Malvo começou a falar e contou todos os detalhes do plano. E, sério, é um plano sem pé nem cabeça, gente. Eles deveriam matar 10 pessoas brancas por dia durante 30 dias. Depois eles iam em direção ao Canadá, parando no caminho para adotar meninos em orfanatos, para treiná-los e deixá-los prontos, depois de anos de treinamento, que eles iam liberar esses meninos todos nas grandes cidades dos Estados Unidos para cometer ataques parecidos com o que eles tinham feito na área de DC. Depois da sentença, Muhammad foi executado por injeção letal em 2009 e Malvo foi condenado a 6 penas de prisão perpétua consecutivas sem possibilidade de liberdade condicional. Eddie Gein. Ele é mais conhecido pelos ternos e móveis que ele fez com a pele das suas vítimas. Durante a sua infância e adolescência, ele era muito ligado à sua mãe. E depois que ela morreu, ele ficou muito machucado, muito triste. E ele entrou numa doideira na cabeça dele. Então ele começou a desenterrar os corpos que ele achava parecido com a sua mãe. E começou a criar peças diferentes a partir desses corpos. A mais famosa dessas peças é o terno, que ele queria que ficasse parecido com sua mãe. E ele queria poder usar. Mas com essas peles, ele também fez abajur, cadeira, mesas, cintos e outras coisas muito estranhas. Não pesquise, por favor. É muito perturbador e muito bizarro. Eu cometi esse erro. Embora se acredite que ele tenha cometido vários assassinatos, ele foi condenado apenas pelo assassinato de uma dona de uma loja de ferragens, que Gein achava que se parecia com sua mãe. Então ele comprou algo na loja e mandou entregar na sua casa. E quando a dona dessa loja foi para a casa dele para entregar esses materiais, ele a matou. Não demorou muito para que pessoas próximas a essa mulher notassem a sua ausência. Eles encontraram as informações de compra de Gein e a polícia facilmente encontrou o seu último paradeiro. E assim eles entraram na casa dele e logo encontraram essa mulher amarrada, decapitada e esfolada. Depois de ser preso, ele confessou outro assassinato, mas como eles não puderam provar esse outro assassinato, só o dessa mulher,
Ele foi considerado mentalmente incapaz e foi enviado para um hospital psiquiátrico e morreu de insuficiência cardíaca em 1984. Fred e Rose West. Eles se casaram em 1972 no Reino Unido e tiveram 7 filhas juntos. Eles eram donos de uma pousada e Rose também trabalhava como prostituta, regularmente também saindo com hóspedes dessa pousada. Eles também abusavam dos seus filhos e até mesmo assassinaram uma de suas filhas, porque ela estava começando a suspeitar do que eles estavam fazendo. Eles a mataram e a enterraram no quintal e contaram para os outros filhos e conhecidos que ela tinha conseguido um emprego em outra cidade e teve que se mudar. Mas eles ficavam usando o assassinato dessa filha mais velha como ameaça aos outros filhos. E depois que uma das crianças começou a falar na escola sobre essas ameaças e sobre os abusos que eles sofriam, a polícia interveio e iniciou toda uma investigação que acabou encontrando restos humanos em seu jardim em 1994, quando finalmente eles foram presos. Durante a investigação, Fred confessou tudo, mas mantinha a inocência de Rose, porque queria que ela se safasse, e ela confirmava isso. Mas durante o julgamento, Rose criou uma estratégia assim na cabeça dela para convencer o tribunal de que ela estava surpresa e enojada com as descobertas e afastava Fred de todas as formas. E toda essa ideia acabou saindo pela culatra porque Fred não entendeu a estratégia, eles não tinham conversado antes. Ficou deprimido, confessou que ela era responsável por muitos dos assassinatos e depois se enforcou em sua cela em 1995. Rose West ainda está na prisão, mantendo sua inocência. H.H. Holmes. Ele é responsável por 27 assassinatos ocorridos entre 1891 e 1894 no Castelo do Assassinato, em Chicago. Holmes era um homem muito rico e se mudou para Chicago, onde construiu um prédio gigantesco, que era um hotel, um prédio de apartamentos e também um shopping center. Mas tudo isso escondia o real propósito do edifício. Toda a estrutura foi construída para realizar o fascínio de Holmes por assassinatos. A coisa toda era um grande labirinto, com corredores falsos, portas que levavam a lugar nenhum, quartos sem portas, passagens secretas e portas que levavam a outros quartos. E só Holmes era o único que sabia como se mover ali naquela bagunça. Para seus assassinatos, haviam também salas à prova de som e também salas que tinham mecanismos que levavam diretamente ao porão, onde havia um crematório e barris de ácido, ambos usados para se livrar dos corpos. Por causa disso, as pessoas entravam no hotel ou alugavam um quarto no prédio e nunca mais eram vistas, o que acabou levantando suspeitas da polícia. Mas como essas pessoas eram visitantes e turistas, elas poderiam estar apenas viajando ou retornando para suas casas. Então acabou que foi deixando para lá. O que fez Holmes ser descoberto, na verdade, foi o fato dele ter matado os filhos da sua terceira esposa, em um local fora do hotel. Até hoje não se sabe por que ele fez isso. Colocando as crianças no porta-mala de um carro, sufocando-os e depois jogando o carro em um terreno alugado, que, obviamente, mais tarde foi encontrado. E ele não só cometeu assassinatos, mas ele acabou se envolvendo em várias fraudes de seguro nos Estados Unidos inteiro. Foi uma maior confusão, tinha um monte de gente procurando por ele. E quando ele foi pego, ele disse que o diabo o fez fazer isso. E continuou mudando sua história o tempo todo. Eventualmente ele foi preso em 1894 e enforcado em 1896. Mas muitas pessoas acreditam que ele não morreu e acabou usando a sua riqueza para fugir. Isso tudo levou, inclusive, ao corpo de Holmes ser exumado depois de muitos anos, só para provar que sim, ele tinha morrido. Enfim, doideira. O Castelo do Assassinato foi incendiado em 1895 e muitas pessoas disseram que viram 2 homens iniciando o incêndio. E isso acabou gerando toda uma lenda urbana, dizendo que Holmes e o diabo estavam se livrando do seu trabalho. Olha, maluquice. Ivan Milet. Também conhecido como o assassino do mochileiro, ele matou 7 pessoas entre 1989 e 1993, na Austrália. Seu modus operandi era pegar caroneiros e viajantes na estrada, quando os levava para uma área deserta e os matava de várias maneiras. Alguns foram baleados, outros foram esfaqueados. Durante a investigação, um homem chamado Paul Onions entrou em contato com as autoridades australianas para dizer-lhes que, quando ele estava na Austrália, ele foi pego por um homem enquanto pedia carona na estrada e, depois de entrar no seu carro, o homem parou, pegou uma arma e uma corda. Vendo isso, Paul acabou conseguindo sair do carro, fugir e pedindo ajuda. Ele entrou em contato com a polícia na época, mas o seu relato não foi investigado.
Quando ele entrou em contato, depois de ouvir sobre os assassinatos do mochileiro, ele conseguiu identificar Ivan de 13 suspeitos e uma investigação sobre Milet foi iniciada. Após identificar o veículo como aquele que foi vendido por Milet, quando ele tentava se livrar de provas, e após encontrar um monte de armas, munições, facas e outras coisas dentro do carro, Milet foi preso, julgado e condenado a 7 penas de prisão perpétua. Na prisão, ele era um saco. Ele reclamou que não tinha um PlayStation em sua cela. Dá pra acreditar? E por causa disso, ele fez uma greve de fome em protesto e também cortou um pedaço do seu dedo mindinho e tentou enviá-lo ao tribunal de apelação para tentar ter um pouco de simpatia deles. Mas obviamente que isso não aconteceu porque não deixaram mandar um pedaço de um dedo para ninguém, né? E eventualmente ele morreu na prisão em 2019. E para terminar o nível 2 do iceberg do serial killer, o vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade nasceu em 1967 no Rio de Janeiro. Ele viu sua mãe ser espancada pelo pai quando era criança e quando tinha cerca de 10 anos, ele conseguiu fugir e passou a morar nas ruas, onde sobreviveu da prostituição. Foi então pego pela polícia e colocado em um orfanato até atingir a idade limite de 13 anos, quando ele acabou voltando para as ruas, voltando a fazer trabalho sexual para sobreviver. Apesar de ter conseguido sair da vida difícil depois de conhecer um homem que virou seu parceiro, ele então começou a cometer os crimes. Em 1991, ele enganou um menino que vendia doces, oferecendo dinheiro em troca de ajuda em um ritual religioso. Ele então levou o garoto para uma área isolada, tentou abusar dele e quando o menino tentou fugir, ele bateu na cabeça do garoto com uma pedra, asfixiou e abusou sexualmente dele. Seu segundo assassinato foi quase idêntico ao primeiro, mas neste caso ele bebeu o sangue da vítima e guardou o resto para mais tarde. E ele faria isso com todas as outras 12 vítimas. Quando o corpo de um menino foi encontrado no esgoto e investigado, o irmão desse garoto disse que um homem abusou e matou do seu irmão. E, depois de investigações, acabaram chegando Marcelo, que confessou tudo, contando todos os detalhes com frieza e calma. Todos os crimes foram cometidos contra jovens entre 6 e 13 anos, em um período de 8 meses, em 1991. Durante o julgamento, ele foi considerado incompetente, sendo encaminhado para o hospital psiquiátrico, onde está até hoje, aos 55 anos. A cada 3 anos, ele tenta ser liberado, mas o hospital continua afirmando, ainda bem, que ele não consegue ser reintegrado à sociedade. Então é isso. Esse foi o nível 2 do iceberg do serial killer. E eu quero saber de vocês, se vocês já conheciam algum desses serial killers, ou se tem algum fato que vocês sabem que eu não contei nesse vídeo. Então deixa os seus pensamentos, teorias e opiniões aqui embaixo, que eu mal posso esperar para ler as discussões nos comentários abaixo. Obrigado por assistir o vídeo de hoje, não se esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos e também do próximo vídeo do nível 3 do iceberg do serial killer. Então é isso, muito obrigado por assistir e tchau, tchau!